isso que está acontecendo, que saiu nessa matéria do Piauí agora, desse processo, eu, como acompanho o esporte, né, só de profissão eu tenho 37, acompanho o esporte há muitos anos, sempre houve essas situações, né? Sempre se ouviu falar que em viagem se levava. E como é que você tá vendo? Vocês tiveram. Vocês pegaram o Edinaldo como presidente, né? A Copa do Mundo do 22 era ele já, não era? Sim. E a revista Piauí, através do jornalista Alan. Bom, eu tive com ele aqui há pouco tempo. Como é que é o sobrenome dele? Alan. Enfim, eu vou ver aqui. Mas o Alan fez uma investigação completa em relação às movimentações da CBF e tudo mais, e, enfim, expôs muita coisa errada, assim, na minha visão. Né? De coisas de, por exemplo, gastar milhões para levar políticos, familiares enfim. Hã? Alan de Abreu. Familiares de dirigentes, né? Familiares de políticos, aí enfim, tem um processo rolando em que uma ex-funcionária da CBF fala até de contratação de prostitutas, né? E a informação que eu tenho, né? E até o Rica falou sobre isso também, é que esse ambiente mais conturbado de dirigentes nunca interferiu na seleção, porque até, não sei se na época de vocês já era assim, mas até na Copa América, que foi nos Estados Unidos, eles dividiram o hotel ficou a comissão e seus convidados, desculpa, os dirigentes e seus convidados, e no outro ficou a comissão técnica, o futebol e tudo mais, enfim. Mas, por exemplo, teve agora, eu vi o Jorge Igor falando que o Dorival ficou com a TV da CBF com o controle quebrado durante, sei lá, 20 dias, porque o presidente tinha que autorizar a compra de um controle remoto que custa R$ 20 e, no final das contas, usando, né, gastando dinheiro, segundo a reportagem, com outras coisas. Como é que vocês viram, como é que era na época de vocês, como é que vocês viram isso? De repente, partiu de vocês a ideia de separar, né, deixar os dirigentes tudo de um lado e o campo de outro? Como é que era isso? Primeiro, quando a gente vem para a seleção em 16, o presidente é o Marco Polo. Uhum. O Marco Polo tinha trazido, né, isso com o tempo a gente foi descobrindo, o Marco Polo tinha trazido para a seleção brasileira todo o staff dele de diretoria da Federação Paulista, né, para cá. Né, criou essa sede ali na Barra e a gente vem e cria pela primeira vez uma rotina de trabalho que não existia na seleção. Sim. Até então os treinadores eles vinham, faziam a convocação e voltavam para suas casas, né? Isso. Não tinha essa rotina. Aí vinha o coordenador, o diretor executivo, né? Ficava um tempo e voltava. Não, a gente veio com o processo. Como é que se trabalha? Não, aqui abre às 10 da manhã, fecha às 7 da noite. Então nós vamos seguir essa cartilha. Foi uma decisão através do Edu, que era o nosso executivo, foi tomada. Primeiro tinha outra coisa que era assim, pagava-se por convocação, se ganhava um valor X, né? Por cada quem era convocado. Ah, tinha isso. Tinha convocação. Aí o Edu falou, eu não posso ganhar se eu estou convocando. Então o Edu tirou de toda a comissão técnica esse valor, nós não recebíamos nada. Tá. Né? Tinha prêmios por vitórias e por empates, e isso se manteve, né? Que até, por sinal, foi o mesmo prêmio sempre. Todo o tempo que a gente ficou lá nunca foi atualizado, foi o mesmo. O salário tá sabendo, né? Foi os mesmos valores. E aí, assim, então, o que a gente criou? A gente tinha a seleção no segundo andar, a entidade eram 4 andares, né? A seleção ficava no segundo andar, ao lado do marketing, e no outro espaço, do lado de lá do elevador, ficavam outros setores, que eu não me lembro quais eram. E no nosso setor tinha uma porta que fechava. Ali ficava só o departamento da seleção profissional e a amadora. Então a gente ficava ali que a gente chamava daquele banner. Aquele banner nosso era fechado. O presidente Marco Polo Del Nero nos deu todas as condições. Todas. Teve até um jogo que a gente foi jogar, esse jogo que a gente perdeu para a Argentina lá, que era o São Paulo e o treinador, que foi na Austrália, que era uma viagem muito longa. A gente conversou com ele e pela primeira vez ele liberou de Neymar, de Daniel, de Marcelo, os principais jogadores não irem, porque a viagem era muito longa e ia ter um prejuízo, entendeu? E a gente queria fazer umas observações, mas estava no contrato que esses jogadores
A CBF marcava os amistosos por contratos que tinha, então o presidente brigou e nos ajudou nesse sentido. Então tudo que a gente pediu, a gente tinha. Ida para a Europa toda hora para poder visitar os atletas para fora do país, nunca teve nada. Vocês rodaram Eu particularmente faço mais um questionamento. O nosso departamento de TI poderia ser melhor. Hoje o futebol depende muito da tecnologia e o departamento de tecnologia podia ser muito mais evoluído. O Edu tentou fazer com que tivesse evolução e acabou não tendo. De resto, não tem uma queixa. Depois, com a entrada do Caboclo, a coisa começou a melhorar, mas aí o Caboclo teve problemas, que todo mundo sabe, e aí, a partir dali, a coisa começou a cair. Né? Então, ficou interino, aí veio Feijó, veio o Edinaldo como interino, e quando a gente sai da seleção, a gente fica pouco tempo com o Edinaldo como presidente, né? Nesse tempo de troca, de transição, claro. O Edinaldo foi para a Copa, ele o presidente, mas nós sempre mantivemos o nosso banner fechado, o nosso foco fechado. A gente abriu, recebia a imprensa, recebia ex-atletas, recebia treinadores, ex-treinadores lá para fazer visita, sempre foi aberto para isso, mas dentro do processo ali era fechado. Entendeu? A gente não saía para ver alguma coisa, não ficava flutuando dentro desse espaço, que é bem maior. A CBF ela cuida do Campeonato Brasileiro, ela cuida da Copa do Brasil, ela cuida de registro de atleta, ela cuida de arbitragem. Então, esse foco que a gente criou lá dentro nos tirou muito disso. E nunca houve uma intervenção por parte de ninguém. Era até brincadeira que a gente fazia. Às vezes o presidente entrava lá de surpresa na sala, estava todo mundo trabalhando. Entendeu? E aí até o Tite dizia assim, orgulhoso, né? Pô, nunca alguém vai entrar aqui e não vai ver a gente trabalhando, porque é uma característica nossa, né? Uma coisa nossa, de ter o prazer de lá e fazer o trabalho mesmo. Certo ou errado, com ideias, não ganhou, tudo bem, mas nunca a gente deixou de fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Sim. Então, isso que está acontecendo, que saiu nessa matéria do Piauí agora, desse processo, eu, como acompanho o esporte, né? Só de profissão eu tenho 37, acompanho o esporte há muitos anos, sempre houve essas situações, né? Sempre se ouviu falar que em viagem se levava. Mas aí, como a gente fala, é uma matéria investigativa, há uma pesquisa, há um trabalho de profundidade de um jornalista que não é um jornalista de esporte, é um jornalista investigativo, né? Que vai buscar, então. Mas aí é uma coisa que, para nós, entendeu? Internamente não houve essa interferência. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu, cara? Não havia influência. Nunca houve. Nada de influência, assim. E aí, nas viagens, por exemplo, nós tínhamos hoje que o Luiz Wagner, que é o executivo do Grêmio, hoje era o nosso logístico, junto com o Hamilton, que esteve recentemente na seleção dos Estados Unidos, hoje está no Corinthians, os dois com um trabalho excelente de ir antes, de ver os locais onde a gente ia ficar. Logística, né? A logística para todos os jogos amistosos ou eliminatórias. A própria Pitt, que era quem tinha comprado o jogo, os jogos na época, né? Sim. Depois que a gente entrou, conseguiu abrir para que a gente pudesse mexer em alguns amistosos. Sim. E a gente jogou muito pouco contra equipes europeias, não pela Pitt, que tinha um contrato, ou não para não querer, porque a gente não conseguia entrar no processo. E depois, no final do processo, depois que a Pitt sai, a Nations League foi criada, e aí cada vez mais é difícil tu jogar com os europeus. E tem muito. Vim para cá, uma coisa assim que os caras, por que não traz? Os caras não vêm para cá. A equipe da Europa, se ela tem 2 jogos lá, 2 jogos da Nation League e ficou uma data fora para ela jogar, ela não vai vir aqui no Brasil e voltar para a Europa para jogar. A gente que tinha que sempre visitar. A gente que tinha sempre que sair, então não tinha essa questão. E isso, ônibus era ônibus nosso, concentração era nosso, CT era nosso, era fechado, era bem conduzido, a gente abria às vezes para a imprensa, era aberto algumas vezes para convidados, sempre organizado, com todos os profissionais responsáveis por cada setor com qualidade, então nunca tivemos os hotéis das competições, né, que foram 2, né, porque no caso da Copa América a gente jogou as 2 no Brasil. Isso. Né, então não teve problema, mas as 2 fora, que foram as Copas do Mundo, muito bem. Na primeira a gente foi para o CT foi Granja, depois CT do Tottenham, depois Sochi, escolhido por nós e achamos que era a melhor condição. Depois lá na Granja, CT do Juventus e no Catar também, o lugar tudo preparado, nós com o hotel
sem problema nenhum, entendeu? Nenhum problema. E que chegasse a nós, sabe? Aquela coisa, aquela blindagem, assim, o Tite é um cara que ele não era, e a gente não é um cara de ficar, e aí, tá tentando descobrir o que estava acontecendo. Não, a gente estava fazendo o nosso trabalho. Se alguma coisa chegasse que a gente tivesse que participar, ou tivesse uma opinião ou uma decisão, os nossos executivos, que foram maravilhosos, né, cara? O Edu, tanto trabalho tão bom que ele fez no Corinthians com a gente depois na seleção, que levou ele hoje ao mercado internacional fazendo o trabalho que ele fez no Arsenal, está saindo agora, está indo para outro espaço. E o Juninho, que fez o trabalho com a gente, um cara corretíssimo, né? Então não tenho o que falar. Foi o que você falou, isso sempre teve no futebol, né? Eu acho que o que pegou mais, né, foi a forma como eles usaram o dinheiro, né? Quer dizer, eles aumentaram os salários dos presidentes das confederações de forma assim muito grande, o próprio salário dele e tal, enfim. Mas foi o que ele falou, assim, parece imoral, mas não é ilegal. Assim, parece imoral para quem acha que isso não é o certo, entendeu? Mas não é ilegal porque não é uma empresa privada, né? E é aquilo que eu falei, agora a gente saiu nesse momento de transição, de início da... Não sei quais as condições que o Edinaldo tem dado agora ao trabalho da comissão técnica, né? Aos executivos, no caso o Caetano, e tem dado aos treinadores que passaram ali, né? Para nós, na nossa época, principalmente do Marco Polo, o início do Caboclo, as coisas foram normais, e na nossa ida à Copa, que foi o trabalho que a gente fez com o Edinaldo, a gente teve todas as condições também, não teve. E agora essa questão externa de como comandar, de como o futebol brasileiro é liderado, das coisas que acontecem, de como a CBF é dirigida, como as federações são dirigidas, de como o campeonato é feito, como as ligas aí agora entram, é uma questão a ser discutida pelo meio, né, para que se acham melhores condições, né? A gente tem que, com certeza, dar uma mexida no calendário, de alguma forma ou de outra, embora, né, já venha de cima para baixo. Hoje o calendário não é só o calendário brasileiro para as grandes equipes que é congestionado, o calendário mundial é congestionado, né? É verdade. Grandes atletas no mundo aí já reclamaram disso, né? O inchaço das competições, Mundial de Clube, Mundial de Seleção, uma criação de uma nova competição na Europa, a Nations League de seleções, entendeu? Então tem jogo o tempo inteiro. O inchaço da nossa Sul-Americana e da nossa Libertadores, né? Com a quantidade maior de clubes, isso desgasta muito. Sim. E é uma realidade, hoje não existe mais time titular. Não tem mais esse time. É o time do papel, eu não tenho o time do papel, é o time que joga. O jogador tem que recuperar, tem que ter controle de minutagem, tu tem que treinar com uma densidade pequena, com um volume pequeno, para te estar fresco, para poder jogar uns jogos duros, que são jogos difíceis. Né? É difícil. Hoje tu vê, tu olhou Flamengo e Central Córdoba, ninguém nunca ouviu falar em Central Córdoba, veio aqui e fez um grande jogo. Primeira Libertadores. E fez um grande jogo no Maracanã. Ontem o jogo Inter e Atlético Nacional, um jogaço. Sim. Né? De duas equipes grandes e desgastante. O Inter agora vai para Fortaleza jogar um jogo do Campeonato Brasileiro. Fortaleza volta do Chile, esse jogo que deu problema lá, que é outras questões que também têm que ser resolvidas. Aí vão voltar os dois com seus desgastes. Os seus treinadores e as suas comissões vão escolher qual que é o melhor para aquele momento. Por isso que esses clubes hoje maiores, né, que têm um trabalho de possibilidade financeira maior de contratação, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, o Inter que está assim, o Atlético, esses clubes conseguem contratar um maior número de jogadores para poder jogar com esses caras. Lógico, tem que ter um elenco grande, né? Exato, senão fica difícil. Não dá para... Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link está aqui embaixo na descrição. E, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você. E se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?